Olá para você que tem acompanhado o Crescer Digital, eu sou Israel Mazakorati, comigo está Guilherme Caim, Gui Caim, e nós chegamos ao terceiro encontro nosso para conversar sobre qual é a vontade de Deus para a minha vida, ou melhor, né, qual é a vontade de Deus para a nossa vida, como nós já temos aprendido aqui na nossa conversa sobre esse assunto. Gui, prazer ter você de volta aqui com a gente. Prazer é meu. E vamos lá, né? No episódio passado, nós terminamos falando um pouquinho sobre as decisões, né? Faz parte da vida humana tomar decisões. Ao longo do estudo, né, preparatório para essa disciplina e tal, você se deparou com alguns textos, principalmente aquele livrinho do John Ortberg que a gente mencionou, acho que no primeiro ou segundo encontro que a gente fez aqui. E ali é um texto que traz um argumento muito interessante sobre essa tomada de decisões, né? Exatamente. Eu acho que um ponto interessante para a gente começar a nossa conversa, que até o livro ele traz esse questionamento, a gente vê que tem duas grandes frentes para a gente pensar nesse sentido. A primeira frente é Deus não se importa com as minhas decisões. Então a gente conversou sobre Deus não tem uma vontade individual, personalizada, então quer dizer que ele não está muito aí com as decisões que eu vou tomar. Mas do outro lado, a gente também tem a questão à frente de Deus se importa com todas as minhas decisões. Então, a decisão, a vontade de Deus para minha vida hoje era que eu viesse de camisa laranja, mas eu vim de cinza, e agora? Catástrofes vão acontecer, porque Deus está preocupado com todos os detalhes possíveis, e a gente sabe que não é muito saudável a gente ir nem por um dos dois extremos. Por um outro lado, eu acho que é saudável hoje, porque eu tenho uma camiseta exatamente igual à sua. Eu sei. E eu tô achando que Deus preveniu de eu colocar uma camiseta igual à sua pra gente não virar motivo de piada Não vir de depois. uniforme. Não vir de uniforme. Brincadeiras à parte, com certeza, a gente precisa procurar o caminho saudável, né? E é interessante porque nem sempre o caminho saudável é um meio termo entre extremos, porque se dois extremos estão errados, a gente precisa de um terceiro caminho, né? Exatamente. Esses dois às vezes não servem, né? Essas duas extremidades não servem, né? Exatamente. Eu acho que como a gente conversou, né? A nossa caminhada com Cristo, ela aponta para a maturidade. E a gente sabe que um jeito da gente medir a nossa maturidade é mediante as decisões que a gente vem tomando durante a nossa vida. E eu vejo que Deus tem essa questão de Ele tem nos ensinado com o relacionamento entre nós. Nós temos a palavra de Deus que tem descrita toda a vontade de Deus para a nossa vida. Então nós precisamos tomar decisões. E a questão é como a gente toma então as decisões. Eu preciso olhar tudo para a Bíblia? Não, a Bíblia ela vai me apontar algumas decisões importantes ou não. Ou eu preciso acordar e no meu dia a dia eu preciso perguntar a Deus, me mostra o que eu tenho que vestir hoje para o trabalho, ou quais são todas as decisões que eu preciso tomar, e as coisas não vão acontecer dessa forma. Eu acho que você pode dizer melhor do que eu, mas esse relacionamento entre um pai e um filho, ele aponta para que você como pai, você instrua o seu filho para que ele tome bem as decisões dele. E ele acertando essas decisões, ou até mesmo errando, e voltando atrás e corrigindo, isso vai definir para onde a maturidade está caminhando. Interessante porque acho que a primeira coisa que a gente precisa estabelecer aqui é um fato, uma informação importante, né? É que a tomada de decisão faz parte da nossa vida e nem sempre nós estamos conscientes de quantas decisões nós tomamos em um único dia. Eu não lembro dos números agora, mas nesse livrinho o John Ortberg cita uma pesquisa feita por uma acadêmica, uma pesquisadora social de alguma universidade estadunidense, onde ela faz um levantamento ali, chega a alguns números sobre a tomada de decisão e o impacto que isso tem na vida de uma pessoa. E ela chega a um número lá, que era coisa assim de 9 milhões e não sei quantas decisões que você toma ao longo de uma vida, ao longo de X anos e etc. E aí ela vai chegando ao número de decisões diárias que a gente toma. A gente está tomando decisão ao escolher a roupa que a gente
vestiu, a gente está tomando decisão sobre o caminho, a rua que a gente vai entrar, ou dentre as opções de ruas que a gente tem para entrar para chegar até aqui no estúdio para fazer essa gravação. A gente está tomando decisão sobre o que comer, que filme assistir, né? A gente fica no dilema das decisões que a gente abre o Netflix e não sabe que filme vai assistir. A gente fica lá, às vezes, 1 hora tentando tomar uma decisão. E aí acabou o tempo de assistir o filme. Exatamente. E a aí gente você não vai assistiu dormir nada. sem assistir o filme. Coisas desse tipo, né? O impasse, né, leva a gente a isso, né? Mas é interessante porque tomar decisões faz parte da vida. Agora, a gente toma decisões que não têm impacto real, né? Na nossa carreira, no nosso futuro, na nossa vida relacional. São pequenas decisões que a gente está tomando. Mas é interessante que no nosso crescimento, no nosso desenvolvimento humano, a gente vive um primeiro estágio onde as decisões nossas, na verdade, são tomadas pelos nossos pais. Então, são os nossos pais que escolhem que roupa que a gente vai vestir até uma determinada idade. E aí ele começa a delegar para nós algumas decisões e a gente vai se tornando autônomo na tomada de decisão. Uhum. E o papel do papai é orientar, né? Olha, essa decisão foi boa, essa camiseta não vai, né, combinar com essa bermuda, né? E às vezes, como a minha mãe, né, não fala absolutamente nada, você chega no trabalho com uma camiseta listrada e uma bermuda xadrez, e ao invés de você ter tido uma mãe que te falou, não sai assim de casa, você tem amigos do trabalho, principalmente amigas, nesse caso, que reparam mais nessas coisas, e ali a gente descobre que a gente não mistura esses dois tipos de estampa. Mas, enfim, decisões acertadas, decisões não acertadas, decisões menores, decisões maiores, elas fazem parte da vida. E é fato, quando você descobre a maturidade, é quando você está diante da exigência, né, de tomar decisões que terão impacto na sua vida. Uhum. Aí começam, talvez, na nossa curva de maturidade, o maior impacto que a gente vai sentir, né? Que é o seguinte, é decidir pela faculdade que vai fazer, pelo curso técnico que vai fazer, pela profissão que vai seguir, decidir pela namorada ou namorado, né, com quem vai começar um relacionamento visando o casamento. Então, essas decisões terão impacto e talvez seja diante dessas decisões, né, maiores, é que a gente sinta de fato o drama da tomada de decisão. Mas a gente precisa passar por esse drama, né? Ser humano é passar por esses dramas e por esses impasses, né, da escolha, né? Exatamente. Mas é bom a gente lembrar também que mesmo as pequenas decisões no montante do nosso dia, dependendo quais são essas pequenas decisões, Sim. elas podem levar a um certo prejuízo a longo prazo. Com certeza. Então, é uma pequena decisão como eu acordei, fui tomar meu banho, o que eu vou tomar de café da manhã? Talvez pra gente pouco importa. Só que se eu comer coxinha todos os dias no meu café da manhã, ao invés de comer uma torrada, ovos, uma refeição saudável, isso acumulando a longo prazo vai talvez precisar que a gente tome uma decisão muito difícil lá na frente. Ou sofra as consequências sofra as consequências. Do mau hábito, né? Exatamente. Então a gente também lembrar disso, né? As nossas pequenas decisões, algumas coisas de, ok, como eu me visto, talvez é um mero detalhe. Mas também a gente muitas vezes enxerga o que eu vou comer como um mero detalhe. E realmente é uma decisão pequena, que se for um caso isolado, olha, é um dia que eu, ao invés de comer a minha torrada com a minha crepioca e ter um café da manhã saudável que me sustente, esse dia aqui eu vou comer um risoles que fritei ontem e tudo bem. A questão é que quando a gente começa a tornar essas pequenas decisões um hábito, aí esse é o problema. Isso é muito bem lembrado, Gui, porque é isso que você falou. Aí elas entram não mais para a decisão, porque enquanto estamos decidindo, a gente está no modo consciente. Quando entrou no hábito, ali já faz parte da vida. Aí você nem decide mais. Já está decidido. Já está decidido pela quantidade de vezes que você decidiu por aquilo anteriormente, né? Então, quando você está diante da opção, na verdade, a decisão já foi tomada. E você já vai fazer aquilo que vai trazer um impacto negativo na sua saúde lá na frente, né?
porque isso entrou no hábito, porque você não tomou cuidado das suas decisões pequenas. Perfeito, isso é muito bem lembrado. E a gente pegou o exemplo da alimentação, mas isso vale para absolutamente tudo na nossa vida, né? Os nossos hábitos devocionais ou o não desenvolvimento de hábitos devocionais, né? Como que é a disciplina que a gente conversou aí com o Fábio sobre esse assunto, nos nossos relacionamentos, né? O que a gente faz no nosso tempo completamente sozinhos, né? Então, essas coisas têm um impacto grande na nossa vida e nós precisamos tomar cuidado com isso. Algum ponto ainda, Gui, sobre essa questão das tomadas de decisão? Antes da gente entrar lá nas orientações bíblicas, né? Sobre Sim, como sim. tomar decisão? Eu achei bem interessante, né? Porque também não é só as atitudes que eu tomo, mas as atitudes que eu deixo de tomar. Então, isso tudo parte na nossa decisão de agir ou não agir. Tem um livro sobre disciplina, eu não me recordo o nome agora, mas ele é um livro com alguns psicólogos que fizeram um estudo e eles alegam que eu acho que depois de 40 dias, se você manter o mesmo hábito diário, você já consegue chegar ali nos 50% de praticidade naquilo. E se eu não me engano, quando ele atinge 75 dias, algo assim, é 90% de chance daquilo se tornar um hábito. Então também, muitas vezes, é olhar no nosso dia corrido e pensar assim, poxa, hoje não vai dar para ler a Bíblia. Pô, mas é 10 minutinhos. Vá, lê a Bíblia, faça a sua oração, faça a sua devocional. Às vezes é um tempo pequeno que, fazendo todos os dias, ele vai te trazer também uma maturidade, uma sabedoria, uma caminhada e uma certa ajuda a longo prazo muito boa. E o fato da gente tomar a decisão de, não vou fazer. É só 10 minutinhos que eu não leio a Bíblia hoje. A falta que isso faz é muito grande. Então, a gente lembrar também, não é só as decisões que estamos tomando, mas muitas vezes as decisões que estamos deixando de tomar. Perfeito, Gui, perfeito. E falando sobre isso, aí vem a seguinte questão, né? Nós temos que aprender a decidir. E o que nos ajuda no processo de decisão? Né? A que nós recorremos quando nós precisamos decidir? Né? Na nossa infância, a gente recorre aos nossos pais. Né? Diante de uma decisão, a gente pede ali um socorro. Né? Eu lembro de um programa que fez sucesso no Brasil, que era o Show do Milhão. Né? E que tinha um recurso que a pessoa ali tinha, que era pedir ajuda dos universitários. Exato. Né? Que geralmente a ajuda dos universitários só mostrava que o nível universitário brasileiro é problemático. Exatamente. Mas, enfim, você não sabe, você está em dúvida, você não tem clareza, né? Você tem uma ideia, você tem um chute para dar, mas você não está certo daquilo. Então, a gente precisa recorrer a alguma coisa. Para algumas decisões, às vezes, nós nos sentimos exatamente assim, né? A gente tem ali uma ideia do que seja melhor, né? Mas quem define esse melhor? Com qual critério eu posso avaliar que esta decisão é a mais acertada, né? Ou seja, aquela que moralmente é a mais correta. Aquela que, do ponto de vista espiritual, da nossa fé, é a decisão mais acertada. Como que nós avaliamos isso? É justamente aí que entra a nossa orientação bíblica e teológica para a nossa tomada de decisões. Porque, Gui, eu acredito que a maior parte das pessoas talvez confie em excesso no seu próprio coração para tomar essas decisões, né? Exatamente. Eu acho que, como você falou, o ponto de partida e a primeira opção precisa ser a Bíblia. A palavra de Deus que já foi revelada para nós. Então, é óbvio que a gente vai tratar também dos pontos de aconselhamentos de pessoas sábias e maduras em quem confiamos. Isso não quer dizer que hoje, maduros, a gente não pode mais, então, perguntar para os nossos pais. Não, continuamos perguntando para os nossos pais, Claro. mas de uma forma totalmente diferente. Mas eu acho que hoje a gente tem a palavra de Deus, e tendo a palavra de Deus como esse guia para a nossa vida, não adianta nada termos um mapa se não sabermos ler o mapa. Então, trazendo para os nossos dias atuais,
é como se eu saísse de Vinhedo, onde estamos aqui gravando, e eu precisasse ir para São Paulo. Eu tenho um GPS que ele me mostra qual é esse caminho. A questão é que eu não sei interpretar e sequer mexer nesse GPS. De que adianta eu ter um GPS? Então eu acredito que primeiro é a gente devorar a Bíblia, entender qual é a vontade de Cristo ali revelada para nós, entender que Deus mandou Jesus Cristo para que de fato ele mostrasse, ok, vocês estão falando que é impossível ser igual a Deus, eu vou trazer aqui o meu filho de forma humana para mostrar para vocês como vocês devem agir. Então acho que talvez essa primeira opção da gente buscar na palavra de Deus é olhar para Cristo. É olhar na pessoa de Cristo. Como Cristo foi. Quem Cristo é. E eu acho que uma pergunta que a gente pode fazer no nosso dia a dia é aquela pergunta clichê de acampamento de adolescente, é o que Jesus faria. Eu tô aqui entre duas opções de decisões de trabalho. Um trabalho é aqui para eu... Pode ser qualquer trabalho, para eu dar aula, para eu trabalhar numa empresa. O outro aqui é uma proposta de um cassino ou de uma casa de jogos, de apostas e... Calma, vamos pensar assim, o que é honesto, o que não é, o que está a favor da lei e o que não está. Então, acho que de cara a gente já consegue peneirar bastante das nossas decisões olhando para Cristo. Perfeito. Só que aí tem um detalhe também, né, Gui? Porque eu acho que essa questão que Cristo faria, embora seja aí um jargão evangélico já, né, pra gente decidir, pensar como agir e tal, ela esconde uma armadilha aí, né? Porque quem é esse Cristo? Né? Então, o que Cristo faria? Pode ser que esse Cristo que vai te ajudar a decidir nesse caso seja nada mais do que uma invenção sua, do que um espelho seu mesmo e que está lá para assinar embaixo em qualquer que seja a decisão absurda que você toma, porque você está convencido de que aquele que te ajudou é Cristo de fato. Né? Aí vem a importância de uma compreensão verdadeiramente bíblica de quem é Cristo. Exato. E não o Cristo da nossa imaginação. Né? Porque senão, esse Cristo, na verdade, você só está batizando com o nome de Cristo as intenções do seu próprio coração. Né? Isso me lembra, Gui, o texto de Jeremias, capítulo 17, e eu gostaria de ler os versículos 5 e 6, para depois a gente dar uma resposta a isso com os versículos seguintes. Maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Ele será como um arbusto no deserto, não verá quando vier algum bem. Habitará nos lugares áridos do deserto, numa terra salgada, onde não vive ninguém. Né? Jeremias aqui, e evidentemente o Senhor por boca de Jeremias, nos alerta quanto ao nosso coração. Né? E geralmente a gente lê esse texto como maldito o Israel que confia no Gui. Né? Mas na verdade é maldito o homem que coloca na própria humanidade, né? na capacidade humana de compreensão, de raciocínio, de discernimento e etc., a sua confiança, ao invés de colocar a sua confiança no Senhor. Esse é o problema que ele está tratando aqui, né? E aí é que tá. Às vezes esse nosso coração, né, simplesmente com a questão o que Jesus faria no nosso lugar, a gente teria esse problema, né? De, na verdade, você só está dando o nome de Jesus para este coração que é enganoso, que você julga digno de confiança, mas ele não é nem um pouco digno de confiança. E aí, às vezes, a gente tem que lidar com o fato de que talvez hoje, nesse exato momento, nós estejamos lidando com más decisões tomadas por nós e que naquela ocasião nós estávamos plenamente certos de que era a vontade de Deus, de que era isso mesmo, e eu estava consciente de que era Cristo tomando a decisão por mim ali. E nem sempre é assim, né? Então a gente precisa questionar. Aliás, a gente vai ter um momento de tratar dessa questão. Já tomei a decisão errada, estou vivendo as consequências, e agora? Né? Exato. O que eu faço? Onde eu estou no plano de Deus para a nossa vida, né? Mas esse é um texto que mostra muito sobre o nosso coração, e no versículo 9 ele diz: o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa e sua
doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Né? Então, por conta do pecado, o nosso coração não é digno de confiança. Uhum. Nós não podemos depositar confiança no nosso próprio coração, nos nossos próprios desejos, nas direções que nós queremos dar para a nossa própria vida, estimulados pela cultura, estimulados pelo nosso tempo, pelos ídolos da nossa cultura e assim por diante. A gente precisa de um outro caminho aí para essa tomada de decisões. Acredito que aí, Gui, que entra critérios verdadeiramente bíblicos, né? Como você falou, sem dúvida nenhuma, Cristo é a nossa referência de humanidade e de uma vida segundo a vontade de Deus. Observar nas Escrituras quem é este Cristo e conhecê-lo a partir das Escrituras, sem dúvida nenhuma, é a lição de casa que todo discípulo de Cristo precisa fazer, né? Exato. E até como essa questão de maturidade, né? Conhecendo mais a Cristo, as decisões vão ficando até um pouco mais claras. Uhum. De olhar, por exemplo, a aula passada a gente comentou um pouco quão banalizado tá essa questão de pastores, influencers, youtubers falando o que querem usando o nome de Deus. Ah. Uma pessoa madura espiritualmente, uma pessoa que conhece a Cristo, vai ter esse discernimento vindo junto com o Espírito Santo para olhar para uma profecia dessa, uma profecia muitas vezes falsa, e olhar e falar, cara, desculpa, mas não faz sentido. Uhum. Isso que você tá me falando para eu fazer, para eu pensar, para eu agir com o Cristo que eu tô conhecendo. Uhum. Então isso ajuda muito bem a gente a discernir. Uhum. Ao ponto que, quanto mais nós conhecemos sobre Cristo, focados na palavra, não porque o pastor X disse, ou porque o conselheiro Y disse, mas porque a gente tem de fato buscado quem é Cristo na palavra de Deus, vai ficar claro da gente distinguir. Uhum. Ok, eu tô para tomar essa decisão, ou um líder, um amigo tem me aconselhado a tomar essa outra decisão, calma, não faz sentido nenhum. Uhum. Não faz sentido eu ir para um caminho que vai contra os valores e os princípios do Cristo que eu estou conhecendo. Uhum. Uhum. Perfeito, perfeito. Esse conselho, né, de pessoas próximas de nós, de pessoas mais maduras do que nós, que já viveram, né, me traz algumas memórias, assim, né, de situações em que a gente se viu no escuro com relação a qual caminho tomar, e a gente e bate um certo desespero até, né, o que eu vou fazer, né, que decisão que eu vou tomar. Eu me lembro que quando eu terminei a faculdade de teologia, eu tinha 21 anos de idade. E ali eu tive uma proposta, né, de uma igreja, de um homem que foi meu professor na faculdade teológica. Ele selecionou 2 alunos que ele teve ao longo dos 4 anos de curso para estar com ele por um período para fazer um processo de sucessão pastoral na igreja dele. Eu fui um desses alunos e aí no final veio um convite para eu estar lá fazendo a sucessão. E a outra possibilidade era a igreja onde eu já estava atuando, né, voluntariamente, numa liderança ali. E aí veio a incógnita, e aí, o que eu faço? Né? Eu abro mão de onde eu estou já atuando ministerialmente, embora que voluntariamente, sem salário, sem sustento, nem nada, ou eu vou aceitar essa possibilidade de participar de uma sucessão pastoral, numa igreja já estabelecida e etc. Eu me lembro de eu estar nesse impasse, e aí, além da oração e a resposta de Deus que não vem, né? Porque quando a gente está num impasse desse, a gente ora esperando que Deus mande um e-mail para você. Exatamente, né? Deus vai deixar um bilhete na tua geladeira, faça tal coisa. Isso não vai acontecer. Não vai acontecer. E aí eu me lembro que eu liguei para o Itamir Neves, que era um professor meu e até hoje é um mentor para mim, alguém que me introduziu aí no universo da teologia, do ministério pastoral, das faculdades teológicas e tal. E aí eu expliquei a situação para o Itamir, né? Eu falei, Itamir, eu estou vivendo isso e eu não faço a mínima ideia de qual decisão tomar, né? O que eu faço, né? Quer dizer, deleguei para ele a responsabilidade da decisão. É outra coisa que a gente está pedindo demais, né? Quer dizer, ninguém pode ter o peso de tomar uma decisão dessas por outra pessoa, né? E aí ele fez o que um cristão maduro faria, né? Ele falou, Israel, não vou decidir isso por você.
Eu sei que você tá ligando para mim esperando que eu te diga o que fazer, mas eu não vou. E você vai ter que aprender a agir por fé. Você vai ter que levar em consideração tudo que você aprendeu comigo nesses 4 anos de faculdade teológica, de conversas que a gente teve e tudo mais. Você vai ter que colocar tudo isso na balança, né? Você vai ter que ponderar, né, o que seria uma decisão de acordo com a vontade de Deus e critérios para tomar essa decisão que você já sabe. Aí, meu amigo, a decisão tem que ser sua, né? E aí você vai ter que aprender a caminhar por fé, né? Qualquer que seja a sua decisão, você vai ter que aprender a confiar em Deus. E essa experiência para mim foi muito marcante, Gui, porque foi a primeira vez que eu comecei a ter discernimento sobre isso, mas não apenas de um ponto de vista teórico, mas de um ponto de vista onde você está sentindo na pele tanto a necessidade de tomar uma decisão, quanto o receio das consequências de uma decisão, né? E aí eu me lembro, e essa foi para mim a experiência marcante. Nesse mesmo período, eu tinha uma fita cassete do Dr. Shedd, né? Para quem, Gabriel, você que não sabe o que é uma fita cassete, porque você é jovenzinho. E aí eu coloquei a fita cassete lá e era uma pregação do Dr. Russell Shedd. Ele contava ali naquela pregação, Gui, uma experiência que ele teve enquanto ele trabalhava na Faculdade Teológica Batista de São Paulo. E aí um aluno chegou para ele lá no gabinete dele para pedir um conselho. E ele disse que quando o garoto sentou assim, ele perguntou qual é o nome da menina, né? E aí já tinha olhos de cara apaixonado, assim. E aí ele falou, então, esse é o problema, são 2, eu não sei qual decidir, né? Estava bem, né? E aí veio a questão, né? Ele falou, olha, você precisa tomar uma decisão, você corre o risco de estar machucando o coração de alguém aí, né? Então, você tem que ser muito sensato nessa decisão. E aí ele falou, mas eu não sei qual decidir, qual é a melhor, né? Qual é o melhor caminho e etc e tal, né? Bom, algumas coisas, elas deveriam estar se perguntando a mesma coisa sobre você nesse exato momento. Outra coisa, você precisa levar em consideração o tipo de vida que você vai levar. Você está se preparando para um ministério pastoral, entende? As 2 estão de acordo? Não, sim, as 2 estão de acordo e etc e tal. E aí ele foi, todos os critérios. A decisão de uma ou outra envolve pecado? Envolve quebrar, quer dizer, vai ter um julgo desigual aí, vai ter algum, né, risco de um envolvimento sexual, né, precipitado, quer dizer, você está avaliando esses riscos? Sim, eu estou avaliando, tá tudo bem até aqui, etc e tal. Então tá bom, meu filho, a decisão é mais simples do que você imagina, entende? Humanamente falando, como homem, qual delas te atrai mais? Porque é simples assim. Se a decisão não envolve pecado, se a decisão não envolve um comprometer o seu compromisso com Deus, o seu ministério, a sua integridade, a integridade da outra pessoa e etc., é uma decisão simples. Você precisa se casar com a mulher por quem você se apaixonou. Começa pelos olhos, começa pela conversa, começa por toda essa liga que precisa dar e etc. Aí ele respirou fundo e falou, eu já entendi, entende? Porque certamente uma delas tinha uma prioridade com relação a isso e urgentemente ele já tomou as providências para que ele não criasse esperanças ou expectativas nas pessoas e tal. Mas veio daí, Gui, essa simplicidade das coisas. Às vezes a gente está esperando uma coisa, sabe, mirabolante, etc. Revelação onde a gente não quer tomar um prejuízo, onde a gente quer que as coisas aconteçam da melhor forma para nós, mas não diz respeito a isso. Diz respeito a simples decisões que precisam ser tomadas com base no óbvio, com base no mais natural possível, entende? Porque o mesmo Deus que nos chama e nos vocaciona para o ministério pastoral é o mesmo Deus que nos deu um coração capaz de se apaixonar por outro ser humano para construir uma família com esse outro ser humano. Exato. É o mesmo Deus, né? Não tem muito misticismo dentro desse processo, né? Exatamente. E lembrar, né, que essa outra forma da gente entender e avaliar a maturidade é assumir a responsabilidade. Então, é muito fácil um professor decidir por você e depois que as coisas derem certo ou errado, normalmente quando dão errado, e aí a desculpa mas olha quem me aconselhou. Você se isenta aí da você tira, responsabilidade. exatamente, você tira a responsabilidade das suas mãos, mostrando que não, eu sou maduro. Só que não foi isso que me aconselharam bem. Perfeito. Então, quando você assume a responsabilidade, não, eu decidi, dando certo ou dando errado, foi uma decisão minha.
e eu vou assumir. Se deu certo, perfeito. Se deu errado, como corrigir? Mas assumir a responsabilidade em todas as áreas da nossa vida geram maturidade para nós. Então, lembrar dessa forma também. E trazendo um outro ponto, né? A gente falou sobre o coração enganoso, da gente não olhar para dentro de nós, né? E adoro aquela frase meio comédia que diz, né? Siga seu coração, assinado Satanás. Que é exatamente isso que ele quer. Que a gente... O que a gente acha, não é o que a gente acha, não é o que eu sinto. É o que a palavra de Deus está me apontando. Lembrar disso também. Mas eu gosto também do texto de Colossenses 3,15, que diz que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações, visto que vocês foram chamados a viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Vão ter muitas decisões nas nossas vidas que serão decisões muito difíceis. Mas a gente também entende que um dos pontos, muitas vezes, para a gente agarrar é essa paz que é só Deus que pode nos fornecer. Então, muitas vezes é tomar uma decisão difícil de, você largou o emprego? Larguei. Não tá sendo fácil. Eu gostava muito daquele emprego, era uma grana boa, aquilo ia me encaminhar para tal coisa, mas aquilo não fazia sentido com o que Cristo aponta para minha vida e tudo mais. Então, apesar de estar sendo muito difícil, eu estou em paz. Eu estou em paz sabendo que eu estou obedecendo o que Deus tem me ensinado. Então, acho que também sentir essa paz, que a gente sabe que não é uma paz comum, não é aquela paz de eu não estou nem aí. Não, apesar das dificuldades, apesar de tudo, eu estou tranquilo e eu não sei nem explicar o porquê. Deus colocou essa paz em mim, isso a gente entende também como um dos pontos para a nossa tomada de decisões. Não é a paz que entra como um alívio porque eu estava num emprego que exigia demais de mim. Exato. Né? Porque isso acontece e muito. Né? Mas é a paz que vem de uma consciência de que toma uma decisão e leva o prejuízo porque naquele contexto de emprego, seja lá o que for, ele estava tendo que praticar alguma coisa ou estava sendo exigido dele alguma ação que não condizia com o que ele conhecia sobre a moral do evangelho, a moral revelada nas escrituras. Exatamente. Né? Então isso eu acho que é fantástico, né? Para a gente fechar aqui, Gui, porque esse ponto da responsabilidade, de assumir as responsabilidades pela nossa decisão e a gente ter que lidar com o silêncio de Deus diante de algumas orações que a gente faz pedindo pela revelação da vontade dele, é algo que a gente precisa dedicar um tempo maior para a gente conversar no nosso próximo episódio. Mas de hoje, né, quando a gente está diante de uma decisão, né, quais são os critérios que a gente precisa levar em consideração? Então a gente viu algumas coisas aqui que eu acho que vale a pena a gente fixar para fechar esse episódio, né? Você mencionou que é o levar Cristo em consideração, né? O que o Cristo revelado nas Escrituras faria no nosso lugar, né? E para isso é necessário conhecer Cristo. Exatamente. Né? Não imaginar um Cristo que seja um reflexo do nosso coração enganoso, mas conhecer de fato o Cristo revelado na Bíblia. O segundo critério que a gente precisa colocar aí para a tomada de decisões é a simplicidade de uma pergunta. Isso envolve pecado ou não envolve pecado? Se envolve pecado, já está decidido. Não e ponto final. Poxa, mas é um aumento salarial absurdo. Não. Mas é a mulher que encheu os meus olhos. Envolve pecado? Sim. Não. Não, mas é aquele homem que eu tenho o sonho do meu coração de casar desde criança. A menina fala, né? Tenho aprendido com a minha mãe de procurar um príncipe encantado. Esse é o príncipe encantado. Só falta ele conhecer Jesus. Só. Como o André gosta de usar esse exemplo, né? Envolve pecado? Não. Não importa. E isso já é um corte ali na raiz do problema. Não deixa ele se desenvolver. Se envolve pecado ou há o menor risco de pecado, diz não e acabou, entende? Ou já está decidido ali. E não tente negociar com isso. Talvez esse seja um desdobramento, um terceiro conselho, mais um desdobramento do segundo, né? Não tente negociar isso.
diga o não imediatamente. Porque se você começar, né, a racionalizar sobre essa possibilidade, você está procurando uma brecha na lei, né? Nesse caso, a lei revelada de Deus, a vontade de Deus, para cometer o pecado e se convencer de que aquilo é justo, né? Exato. Não faça isso. Não faça isso, né? E eu acho que o quarto conselho que ficou bem claro aqui na nossa conversa é nós nos cercarmos de pessoas mais maduras do que nós, que já têm mais vivência no evangelho do que nós, que são mais velhas, experientes, já viveram várias vezes esse processo de tomadas de decisão. E no conselho, né, da comunidade dos santos, a gente crê que o Espírito Santo de Deus conduz a gente, né? Nestes conselhos de pessoas amigas e próximas, né, que são próximas do Senhor e em quem a gente vê o Senhor atuando, com certeza nesses conselhos e na oração e na conversa, o Senhor também utiliza esses elementos aí comunitários do corpo de Cristo, né, para que nos ajudar a tomada de decisão. É isso? Exatamente. Tem mais algum ponto? Esqueci de algum? Acho que é isso. Eu acho que é só a gente lembrar também quem está do outro lado, né? Uhum. A gente tem falado sobre nós buscarmos conselhos, mas também nós, estando na posição de aconselhar, lembrar disso. Eu não vou... Eu poderia dizer qual garoto escolher. Eu poderia dizer qual emprego escolher. Mas é interessante também nós fazermos outras perguntas. Questione. Isso. Leve essa pessoa a ela própria Nós, pensar. na posição de um conselheiro, Isso. né? Leve a pessoa a ela própria pensar para que ela tome a decisão. Muitas vezes a gente também tem essa questão de proteger. Ah, mas eu não quero que ele erre. Eu não quero que ele caia. Aí eu tô impedindo que amadureça. Perfeito, Gui. Perfeito. A gente vai encerrar esse episódio por aqui. No próximo episódio, a gente vai conversar um pouco mais, então, sobre esta necessidade de assumirmos a responsabilidade pelas nossas decisões, ponderando diante desses critérios que a gente estabeleceu aqui. E aí a gente também vai ver um pouquinho mais sobre qualquer outro ponto mesmo. Agora fugiu da... Qual é o nosso... Se a gente entende qual é a vontade de Deus e que é comunitária e que tem um plano, qual que é o nosso papel dentro disso? Isso, qual que é o nosso papel dentro disso, né? E a gente... Eu acho que tinha mais um ponto que agora me fugiu completamente a memória. Enfim, a gente vai lembrar no próximo episódio. Para você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado pela sua companhia. E a gente se vê no próximo e quarto episódio da nossa série Qual é a Vontade de Deus para a Nossa Vida. Que Deus te abençoe e até lá.